Justiça considera idade e profissão para dar aposentadorias por invalidez do INSS. Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal VF News. Olha só, pessoal, é uma notícia que é bom, né? De certa forma, porque a justiça está entendendo de forma diferente e está aí concedendo direitos de forma diferente do sistema aí, né, do INSS, certo? Olha só a história que é muito interessante e que esse entendimento do TNU pode ajudar muitas outras pessoas a ter esse direito reconhecido. Se esse é seu caso, busque também através da justiça, pois com certeza o INSS te negou, mas a justiça pode aí reconhecer o seu direito, tá bom? Preste atenção neste conteúdo. Aposentadoria por invalidez do INSS pode ser concedida ao trabalhador considerando fatores que vão além do grau de incapacidade gerado por uma doença ou acidente, pois também pode ser consideradas a idade, a profissão, a escolaridade e outras condições sociais e econômicas que impeçam o cidadão de ser reabilitado para exercer uma atividade profissional. Esse é o entendimento mais comum adotado pela Justiça e que orientou uma nova decisão. A escolaridade e outras condições sociais, certo? Para aí ser aí considerado. Olha só, esse é o entendimento mais comum adotado pela Justiça que orientou uma nova decisão da 10ª turma do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao avaliar caso de uma empregada doméstica no interior de São Paulo, para, por unanimidade, garantir a ela o benefício que lhe havia sido negado pelo INSS, certo? Para pedir o benefício ao INSS, a segurada apresentou a perícia, provas de cirurgias de deslocamento de retina, além de hérnia de disco, lombar, fibromialgia, depressão e asma. O laudo pericial considerou, porém, que as doenças não geraram incapacidade total e permanente para o trabalho. Foi o que reconheceu o INSS. Para o perito do INSS, todas as doenças que essa senhora tinha não gerava incapacidade permanente para ela. Ela tinha condições de trabalhar em outra profissão que não pegasse peso, certo? Mas olha só, na prática, isso quer dizer que a perícia considerou que os problemas de saúde dela não impediriam de exercer profissões que não exijam esforço, certo? A relatora do processo, a desembargadora federal Lúcia Orsaia, considerou, porém, que seria necessário avaliar um conjunto das dificuldades enfrentadas pela trabalhadora. Para a magistrada, as condições pessoais como idade, grau de instrução e natureza da profissão anula a chance de retorno ao mercado de trabalho. Abro aspas. Não havendo falar em possibilidade de reabilitação, a incapacidade revela-se total e definitiva,
fecho aspas, afirmou a magistrada. Já para o advogado e consultor previdenciário, o Dr. Rômulo Saraiva, um dos motivos para a divergência entre a posição da Justiça e do INSS é a falta de atualização da legislação que trata dos benefícios. Ponto. Entre o rio e o mar, INSS e a Justiça. Atualização da lei. Atualização de temas importantes que pode definir um benefício, uma concessão, um direito de um segurado. Segundo Rômulo, os critérios socioeconômicos não estão presentes na Lei 8.213 de 1991, mas sim na súmula 47 da TNU, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, e em precedentes julgados, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, afirma Saraiva. Abro aspas. Por isso, essa é uma decisão que só é possível através da justiça, fecho aspas. No caso do TNU, há essa divergência entre o INSS e direitos judiciais, e o TNU faz aí a uniformização, Entende-se que a idade, o tipo de profissão, as condições socioeconômicas desse segurado, certo? Pode sim gerar direito a um benefício por invalidez, certo? E não só a doença em si, certo? O advogado Diego Cheroli, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, também reforça que a ampliação dos critérios pode ser aplicada a quaisquer trabalhadores. Qualquer trabalhador de qualquer profissão, seja homem ou mulher, certo? Pelo entendimento do TNU, pela súmula 47, tá bom? Olha só. Segundo o advogado Diego, abro aspas, é claro que no caso da doméstica e diarista, essa análise de um conjunto é mais comum, mas poderia ser aplicada em outras profissões, fecho aspas, é o que diz o advogado Diego Cheroli, do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários. A incapacidade, quando um benefício é possível, no caso de incapacidade, quando um benefício é possível? Primeiro, o segurado do INSS permanentemente incapacitado para o trabalho por doença ou acidente tem direito à aposentadoria por invalidez. E segundo, a definição do que é uma incapacidade total e permanente para o trabalho, porém, pode ter interpretações diferentes no INSS e na Justiça Federal, que é o assunto que acabamos de abordar aí sobre o direito dessa trabalhadora que o INSS negou, dizendo que todas as doenças que ela tinha não estava incapacitada permanente, que ela poderia trabalhar em outra área que não exigisse reforço, reforço físico, ou esforço físico, certo? Já a Justiça entendeu que diante da idade, escolaridade, meio de vida que essa senhora estava vivendo e diante de todos os problemas de saúde, o entendimento da Justiça, o entendimento da desembargadora foi o direito à aposentadoria por invalidez. E o TNU, diante da súmula 47, tem esse entendimento para todos os trabalhadores em qualquer profissão, certo?
No caso, o que diz a regra? Para conceder uma aposentadoria por invalidez, o INSS cumpre regras estabelecidas por lei, que resumo são: primeiro, a incapacidade para o trabalho deve ser comprovada por exames realizados por um médico perito. Segundo, o surgimento ou agravamento da incapacidade precisa ocorrer em um período em que o trabalhador está segurado. E terceiro, a incapacidade só é permitida se a reabilitação para algum trabalho não for considerado possível. E o que a Justiça considera nesse caso? A Justiça considera as mesmas regras do INSS para conceder a aposentadoria por invalidez, mas também pode avaliar condições socioeconômicas do trabalhador, tais como: se o trabalhador tem idade avançada, o grau de instrução ou escolaridade, profissões exercidas ao longo da vida, um conjunto de doenças do trabalhador. Caso julgamento no TRF3, Tribunal Regional Federal da região, acaba e dá uma decisão a este segurado, certo? Nesse caso, o TRF3, acaba de dar a decisão e reforça a posição favorável ao segurado na Justiça. A decisão concedeu a aposentadoria por invalidez a uma doméstica que teve o direito recusado por perícia médica da Previdência. A perícia havia considerado que a doença ortopédica não impediria a reabilitação da doméstica em outra atividade. Ao julgar o caso, porém, o judiciário avaliou que a falta de escolaridade, a profissão e a idade impediria de começar uma nova atividade diferente, certo? No caso, só na Justiça pode ter esse tipo de avaliação? A posição de ampliar os fatores que geram direito à aposentadoria por invalidez não é aplicada pelo INSS. Por isso, após ter um benefício negado pelo INSS, o trabalhador que pede esse tipo de avaliação precisa ir à Justiça. No Judiciário, há inclusive orientação do TNU, Turma Nacional de Uniformização, para que os juizados federais considerem os critérios socioeconômicos. Isso não quer dizer que todo segurado deve recorrer à Justiça e terá direito se assim o fizer. As decisões são tomadas caso a caso. Antes de ir à Justiça, é fundamental que o cidadão peça primeiro o benefício junto ao INSS. Os benefícios do INSS devem ser solicitados pelo telefone 135, pelo aplicativo Meu INSS ou por meio do site gov.br/Meu INSS. É importante que o cidadão possua laudo médico, exames recentes que comprove a sua incapacidade para o trabalho no momento aí do seu requerimento em busca desse benefício, certo? Então, está aí o entendimento do INSS e o entendimento das ações judiciais. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até lá.